nosso combustível para sermos luz? Você já pensou em ser luz de alguém? Sua própria luz? O nosso estudo será sobre isso hoje. Ainda estamos estudando o Sermão do Monte, mas saímos das bem-aventuranças e estamos no seguinte trecho. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte. O comentário hoje é Sois Luz e está no livro Fonte Viva, da FEB Editora, capítulo 5. Ainda estamos neste livro, o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. Então vamos lá. O que vem na nossa cabeça quando nós pensamos em luz? A luz é algo que pode iluminar a nós, iluminar a quem está ao nosso redor. Será que nós podemos ser isso? Será que nós conseguimos ser isso? Porque Jesus disse para nós, sois luz. Então o comentário fala o seguinte, quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Ele passou uma responsabilidade para os discípulos. Isso é verdade. A missão da luz é clarear caminhos. Então a luz, ela clareia os caminhos, clareia os ambientes, varrer as sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. E que combustível é esse que serve de base para nós? Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. O que vai nos levar a querermos iluminar onde nós estamos? Eu não consigo pensar em algo que não seja o amor. E é esse amor que faz com que a gente queira iluminar nossa família, que a gente queira iluminar nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos, mas desde que a gente faça opção por sermos luz e não trevas. Então a gente precisa pensar o que nós queremos ser. Isso é uma decisão que cabe somente a nós. E já que Jesus deixou essa missão para os apóstolos e para nós também, o que a gente pode pensar? Olha, todos aqueles que seguem o Cristo, o Espírito que segue o Cristo, que Cristo espera? Que trabalhe no bem. Às vezes a gente vai começar a trabalhar no bem não por amor, talvez por obrigação, até a gente adquirir aquela disciplina de que isso é o melhor, que a gente precisa fazer isso, e o amor ele vem com o tempo. Tudo bem, não tem problema, porque esse amor, ele vai acabar chegando. Ele é uma força universal, o amor, e ele é o alimento do Espírito, é isso que nos alimenta. Como será que é viver sem amor? Vocês já imaginaram? Você consegue chegar na sua casa e não ver amor? Como que é amor pelos animais, amor pela planta, pela natureza, por tudo? Pela nossa família, por todos. Deve ser muito difícil viver sem amor. Por isso que o amor é esse combustível que ele fala aqui, que serve de base para a gente iluminar, deixar essa luz que está dentro de nós aparecer, porque somos centelhas divinas. Então nós temos um pedacinho do nosso Criador de Deus. Basta a nós iluminarmos. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. Antigamente, quando Jesus disse isso, eles não tinham essa energia elétrica que nós temos. Então, eles tinham uma candeia que eles colocavam, naquela época, azeite para poder acender. Então, a chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. Então, antigamente, era o óleo do pavio, que era azeite. Agora, a iluminação elétrica é a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento. Quando nós estamos em algum lugar escuro e a gente enxerga uma luz, aquilo não dá uma paz, não dá uma segurança para nós. Fala assim, nossa, graças a Deus, enxerguei um foco de luz. Então, a luz, a claridade, ela dá essa mensagem de segurança, de discernimento, de reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandecem. Imagina só, nós podermos ser o porto seguro de alguém, mas antes de nós sermos de alguém, nós temos que ser de nós mesmos. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima com aqueles ensinamentos de Jesus, do Sermão do Monte. Ele nos ensinou, ele deixou o roteiro. E a partir do momento que a gente conseguir executar aquele roteiro, colocá-lo em prática, essa chama vai começar a aumentar dentro de nós. Essa luz começa a aumentar dentro de nós.
Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda da redenção para todos. A luz, ela é a prática do bem. É aquela prática do bem que Jesus nos ensinou. E aquilo que eu já falei, a prática do bem, às vezes ela não começa porque a gente quer fazer. Ela começa porque a gente sabe que é o melhor. A gente sabe que é o que tem que ser feito. E às vezes a gente vai com um pouco de preguiça, mas vai indo, acostuma. E quando você dá conta, você não consegue mais deixar de fazer aquilo. E é isso que é muito bonito. É bonito a gente reconhecer que nós estamos melhorando, que nós precisamos melhorar e nos esforçarmos para isso através da nossa disciplina. Emmanuel ensinou para o Chico que ele precisava de 3 palavrinhas: disciplina, disciplina e disciplina. E essa luz, para brilhar dentro de nós, porque ela está lá dentro de nós já, só cabe a nós fazermos ela aumentar. Ela exige essa disciplina, esse trabalho interior dentro de nós. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. O que adianta nós estudarmos tanto e não colocarmos isso em prática? Nós precisamos. Emmanuel, ele nos convida a todo momento à ação. E quando ele fala aqui em sacrifício, vamos ler isso como praticar os ensinamentos que nós aprendemos. Porque se a gente aprende e não coloca em prática, não resolve nada, não adianta nada. O que adianta eu fazer, por exemplo, um curso para aprender a fazer um bolo, se eu não vou fazer o bolo? Não adianta. Não adiantou de nada isso. Então, o amor, que é esse combustível que vai permitir que a nossa luz se acenda, ele exige o trabalho no bem. Trabalho no bem e do próximo. Não tem como nós pensarmos em trabalho do bem sem pensarmos no próximo, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Jesus deixou todos os exemplos para nós. Ele amou de todas as formas que pode existir. E nós ainda temos dificuldade em entender muitas coisas que ele fez. Por quê? O orgulho e o egoísmo ainda está dentro de nós. E é essa luta do dia a dia que a gente precisa trabalhar. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Muitas vezes a gente acaba falando assim: ai, por que que isso acontece? Ai, não vou fazer isso, estou com preguiça. Vamos esquecer esse momento de reclamação, vamos esquecer qualquer tipo de conflito que a gente possa ter com o outro ou conosco e vamos trabalhar no bem, porque a gente arruma desculpa todos os dias para não começar a trabalhar no bem. Mas a minha proposta aqui é: vamos deixar esses conflitos, essas dificuldades aparentes. Vamos parar de pensar que eu não posso e vamos começar. Que vocês vão ver, quando a gente começa, o caminho se abre. É algo maravilhoso, mas precisamos dar o primeiro passo. Não adianta, se o primeiro passo não for dado por nós, ninguém vai dá-lo. Ninguém vai dar esse passo por nós. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas esclarece e socorre, ajuda e ilumina. A proposta de Jesus aqui é que nós sejamos essa luz, que nós possamos nos melhorarmos. A gente, fazendo a nossa reforma, a gente tem condições de esclarecer a quem está ao nosso redor. Tem condições de socorrer, de ajudar, de iluminar. Eu não sei se vocês se recordam, Jesus falou assim: a minha paz vos dou. Mas que paz é essa que Jesus dava? É aquela luz que ele já tinha. Essa luz ele deu para nós, através de toda exemplificação da vida enquanto ele esteve encarnado entre nós. Essa é a paz que ele nos deu. É a luz. Ele nos ensinou, ele falou, ele vivenciou. Agora cabe a nós refletirmos sobre tudo isso que ele vivenciou,
essa paz que Ele deu para nós, essa luz, essa energia, porque só quem ama é capaz de fazer isso que Ele fez. Só quem ama é capaz de dar essa paz, de dar essa luz para o outro e não querer que o outro... Hoje é muito comum você querer estar em... você ser a luz, você querer ser o foco e o outro não. Mas por que não? Vamos pegar na mão do outro e vamos todos sermos luz juntos. Por quê? Um fósforo ilumina pouco. Agora, se vários fósforos forem acesos, vai iluminar muito mais. E quanto mais pessoas a gente conseguir acender esse fósforo, ajudar a acender esse fósforo, melhor o nosso mundo vai se tornar. Essa é a proposta de hoje. Eu espero que sirva para todos nós refletirmos um pouquinho mais, porque Jesus nos deu esse trabalho, ele é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, mas todos nós temos essa capacidade. Acreditem em você mesmo. É isso que eu deixo para vocês. Acreditem em você. Deixem que essa luz ela acenda. E comente nos nossos comentários. Diga se você já se tornou luz de alguém ou como você acha que isso poderia ser feito. E não se esqueça de nos seguir também nas nossas redes. Até o próximo estudo.